perguntar se a pessoa está bem, né? Você vai orar por ela, né? Amém. Abra sua Bíblia, querido, no Salmo 101. Acharam o Salmo 101? Amém. A partir do versículo 1, diz assim: Cantarei a misericórdia e o juízo, a ti, Senhor, cantarei. Portar-me-ei com inteligência no caminho reto. Quando virás a mim? Andarei em minha casa com um coração sincero. Até aí, pode fechar os seus olhos. Espírito Santo, nós desejamos mais do Senhor. Nós sabemos que temos recebido de Ti desde o momento que abrimos os nossos olhos. O Senhor tem falado profundamente nos nossos corações, mas nessa noite, Senhor, nós queremos mais. Queremos mais da Tua presença, queremos que derrama sobre nós, Senhor, o espírito de sabedoria, de entendimento. Que toda distração vai embora, toda perturbação vai embora, toda preocupação com o que faremos amanhã ou faremos depois vai embora. O Senhor continua sendo um Deus de milagres, o Senhor continua sendo um Deus de ontem, hoje e será eternamente. Nós sabemos, Senhor, que nós podemos lançar sobre o Senhor a nossa ansiedade, porque o Senhor tem cuidado de nós. Senhor, o Senhor é aquele que supre as nossas necessidades, o Senhor é aquele que nos surpreende, o Senhor é aquele que faz muito além daquilo que pedimos ou pensamos, conforme o Teu poder que opera em nós. Então, Espírito Santo, fique à vontade. Sabe, nós precisamos ser transformados pela Sua presença. E que seja essa noite, Senhor. Aqueles que estão com o coração aberto aqui, aqueles que estão sedentos, aqueles que estão disponíveis e dispostos a caminharem contigo, que o Senhor os encontre nessa noite e os leve muito além do que eles imaginavam ir. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Nós já falamos um pouco no domingo à noite mesmo sobre portar-se com inteligência no caminho reto, e eu queria falar a outra parte do versículo, praticamente o final dele, que diz: andarei em minha casa com o coração sincero. Queridos, nós bem sabemos que de repente o lugar mais difícil de você estar com o coração de fato inteiro, com o coração entregue, santo, consagrado ao Senhor, é em casa. É muito mais difícil andar com o coração sincero em casa do que em qualquer outro lugar. Por quê? De repente, por causa da ética, da moral, você sai de casa, você precisa sorrir para as pessoas, cumprimentar as pessoas, falar com elas, você precisa... Não é... As pessoas não conhecem, pelo menos assim, os de fora, não conhecem tanto as suas mazelas como dentro de casa, sim ou não? Sim. É muito mais fácil ser impaciente com alguém de dentro de casa do que com alguém de fora, sim ou não? Sim. Mas isso precisa mudar. Porque quando o Espírito Santo está, há transformação, amém? Ele transforma, ele faz tudo novo. E uma coisa que eu estava pensando bastante essa tarde é que existem coisas sim que na nossa conversão nós precisamos abandonar, nós precisamos deixar para trás, mas também existem coisas que nós não devemos deixar para trás. O Espírito Santo pode transformar o que já pertencia ali a ele, mas que Satanás de alguma forma deturpou e você estava se entregando ao pecado. Quando você se converte ao Senhor, quando há uma conversão sincera, o Espírito Santo vem e transforma. Amém? Amém. Como assim? Um exemplo. De repente, quando você estava... E Paulo fala isso também, né? Da mesma forma que você se apresentava lá para o pecado, né? O seu corpo, e se entregava completamente da mesma maneira. Entregue para o Senhor. Quantos já viram esse texto, esse versículo aí? Então o que você precisa fazer? Se entregar. Uma coisa que você não precisa parar, mas o Espírito Santo quer transformar, é a sua intensidade. Fala comigo, a minha intensidade. A minha intensidade. Para o pecado, de repente, você tinha uma total intensidade. Se eu falasse para você, vai ter tal coisa, em Camaçari. Se tivesse sem dinheiro para ir, você dava um jeito, sim ou não? Sim. Aquela festa massa, eu nunca fui de bagunça, mas aquela festa bem massa assim, seus colegas vão e, sabe, você gosta mesmo? Você dava um jeito, dava ou não dava? Sim. De repente, dependendo do jeito. Aí vem ali. A
caminhada, 1h30. Andando daqui lá, mais ou menos. E por que eu perguntei pro Rangel? Porque ele já falou que já fez essa caminhada, né? Lá de Camaçari aqui. Então, mais ou menos dá isso daí, 1 hora, 1 hora e pouquinho. Caminhando de boa. Caminhando rápido, você chega mais rápido, obviamente. Então, às vezes, quando nós nos convertemos, ou melhor, quando há uma conversão em nós, ou achamos que nos convertemos, se o culto é no bairro do lado, qual bairro mais próximo aqui? Centro. Às vezes a igreja no centro, você fala assim, hoje eu tô cansado, vou não. Sim ou não? Lá no pecado você não tinha vergonha de pedir, de mentir, sabe? Mas quando você vem para Jesus, fica com vergonha de falar de Jesus. Como é isso? Fica mais tímido, mais sério, mais fechado, mais... Como é isso? Não, porque agora eu sou nova criatura. Não, querido, não é nova criatura. Porque existem coisas em nós que o Espírito Santo ele quer transformar. E você não precisa abandonar. A mesma ousadia que você tinha para convidar as pessoas para ir para a festa com você. Assim, não, vamos sim, eu te busco, eu banco, eu dou um jeito, você vai comigo. É assim ou não é? Aí você vem para a igreja e fala assim, mas olha, eu falei, mas ele não quer, né? Nem que seja assim, vamos rapaz, lá eu pago, lá eu banco. Depois na volta a gente ainda faz um lanche, nem era lanche, mas vamos botar lanche. Ainda pago um lanche para você. Mas quando é para Jesus, ficamos tão tímidos. Ainda fala assim, não, porque a gente tem que respeitar, né? A gente não pode ser invasivo. Você entende? Sim. E aí a gente volta porque a palavra é sincero. Eu já ouvi aqui meu pai contando essa história algumas vezes. Não lembro da onde, mas ela significa sincera. É do grego, latim? Quem lembra aí, gente? Mais dos vasos. Que a ideia do vaso, mas é da onde? Não fala assim. E aí saíam rachados, aí eles passavam a cera para tapar Pra vender. Pra vender. Aí pegava aquele jarro assim, rachado, passava uma cerinha e vendia. Aí a pessoa na hora de comprar lá, né, colocava lá pra vender em exposição. Aí a pessoa chegava lá e perguntava, esse vaso é com cera ou sem cera? E aí o vendedor, honesto obviamente, tinha que falar, com cera. Aí fala, então me vê uma sem cera. Eu quero uma, viver é baiano, é isso. Mas fala, me vê um negócio. Não é, gente? Falava justamente isso, então, dá pra mim, eu quero uma sem cera. E aqui... Quando o Davi está falando para o Senhor, ele está falando, Senhor, eu vou andar na minha casa com o meu coração sincero. Eu não vou fingir para o Senhor que eu sou uma pessoa que eu não sou. Nem na minha casa, que é onde eu acho que eu posso ficar à vontade, posso fazer tudo o que eu quiser. Eu vou me portar sincera, com o coração sincero. Sabe, às vezes nós colocamos várias máscaras, nos escondemos dos homens, né? Nós temos a tendência a aderirmos um personagem em cada lugar ou em cada coisa que nós vamos fazer. Vestimos a capinha ali do personagem e representamos aquele personagem em determinados locais. Mas em casa a galera nos conhece de fato. Então ali o salmista está falando, olha, na minha casa, Senhor, eu vou andar com o meu coração sincero. Se ele está disposto a caminhar com o coração sem fingimento dentro de casa, que tira fora. Porque não é apenas, aqui que eu vou extravasar mesmo, aqui que eu vou xingar todo mundo, aqui que eu vou chutar o cachorro, aqui que eu vou falar mal dos meus irmãos, dos meus vizinhos, aqui que eu vou fazer fofoca, vou falar mal da igreja. Não. Ali ele vai estar com o coração íntegro, com o coração inteiro, com o coração sem rachaduras, sem mágoas, sem ressentimentos, sem rancor. O Espírito Santo quer fazer isso em você também. Ele quer uma igreja que tenha também um coração sincero. Um coração sincero. Um coração quebrantado diante de Deus. Porque às vezes as pessoas entendem sinceridade como grosseria. Confundem as coisas. Tipo, eu sou muito sincero, eu falo mesmo. Não é isso, isso é grosso. Uma pessoa sincera, uma pessoa de fato sincera, uma pessoa inteira, uma pessoa que se entrega. É diferente do ser sem filtro, né? Sem... Isso aí vocês já entenderam, cara. O que vem na minha cabeça eu falo mesmo, cara, você precisa ser transformado pelo Senhor.
precisa ser tocado, curado, ele precisa mudar algumas coisas aí em você. Porque o seu coração precisa estar completamente entregue ao Senhor, um coração entregue ao Senhor. Ele é um coração quebrantado. Fala comigo, um coração quebrantado. O que é um coração quebrantado, gente? O que vocês entendem como um coração quebrantado? Me ajuda aí. Um coração triste, um coração que fica só chorando? Não. Você fala exame assim? Não. Sempre repetir, mas não sei a significado dessa palavra. Pode ser. É isso? Não. É um coração moldado. Moldado? É. A voz de Deus, lógico. Não só. Sensível. Sensível. Mas um sensível, de repente, tudo se magoa. Tipo, sabe, eu não me toca, não me rele, tudo foi pra mim. Essa indireta foi pra mim. Essa olhada assim estranha foi pra mim. O Angel tava ali falando mal de mim com o Jonas. Nem tava, de repente ele olhou e falou, olha, sei lá, a coisinha do anjo tá pra fora, eu tô achando que ele tá falando da minha roupa. É esse tipo de coração, meu povo? Que o Alberto falou, coração sensível? Disposto a perdoar. Não, Disposto a perdoar. Sensível ao amor de Deus. Sensível à voz de Deus, sensível à necessidade do próximo, né? Sensível aos nossos irmãos. O que mais, gente? Coração quebrantado. Obediente. humilde. Então, quando o salmista fala, andarei em minha casa com o coração sincero, ele estava falando justamente isso, não é? Que às vezes se torna tão fácil, gente, até mesmo você perdoar por de fora e guardar um rancor quase que eterno, né? Porque tem a morte. Mas assim, cumprido de quem está dentro. Sim ou não? Porque às vezes fala assim, nossa, a pessoa me conhece e ainda assim faz isso. Sabe da minha história, sabe da minha fraqueza e ainda assim me machuca. É assim ou não é, meu povo? Mas um coração sincero se porta como diante disso? Um coração longânimo, perdoador. Amém? Sim? Não? Talvez? E aí, você está disposto a caminhar com o coração sincero? Isso tudo para entrar numa realidade cultural. Às vezes nós estamos imersos numa cultura, como aqui, nós, baianos, nós, eu não sou, mas a galera aqui é de Dias-da-Vilense. Não, eu sou baiana, eu não sou de Dias-da-Vilense, não nasci em Dias-da-Vilense. Cadê? Não nasci em Dias-da-Vilense. Mas tem pessoas que não nasceram em Dias-da-Vilense, meu irmão, levanta a mão só pra eu ver. Só o Alberto nasceu em Dias-da-Vilense? Ah lá, nasceu. Não, nasceu. Só Juliane Rocha? Sério? Nasceu em Dias-da-Vilense, Jonas? Só esses dois aqui? Eu também. Maria. Magno nasceu em Dias-da-Vilense, nada. Meu pai. Magno é paulista, acredite. Meu Deus. Vamos lá. Só Juliane e Duda nasceram em Dias-da-Vilense. Mas, para estarmos imersos na cultura, não precisamos apenas ter nascido no lugar. Quantos moram em Dias-da-Vilense? Levanta a mão. Tem gente que não mora, porque a pergunta não é tão óbvia assim. Eu moro e amo. Galera aí, a irmã já falou, moro e amo. Moro em Dias-da-Vilense. Moro não. Quem aqui mora mais tempo em Dias-da-Vilense? A irmã Raquel? Eu cheguei em 82. Quantos anos? 77. Eu cheguei em 91. 76 anos? 77, né? Ai, gente, faz a conta aí. 77, faz a conta. Na mente, você é bom mesmo. Vai, gente, 77. Quem é bom? Conta aí. 46, por mais 10, 46. Não, ela mora há 46 anos aqui na cidade. Quem já saiu bastante? Morou fora? Quem aqui já morou em outro estado? Quem aqui já foi para um lugar muito frio? Caleb nunca foi. Mas não. Ô bichinho, mas né, pela fé, já vai às nações. E o Senhor vai te levar às nações, Caleb. Mas vamos lá. Digamos que o pessoal aí que já foi pro sul, né? Muito frio. Se você
recebesse o convite, ou recebeu, enfim, um convite para ir trabalhar lá no Rio Grande do Sul. E para quem não sabe, lá é frio de uma forma extrema, né? Extrema. Eu convidei que tá eu, vou convidar a irmã Raquel e o Rangel que tá na minha frente. Vamos pro sul, a gente tá indo trabalhar, irmã. Vamos passar 6 meses lá. Estamos saindo quarta-feira daqui. O que vocês fariam? Sabe que o sul é muito frio? Vocês dois fariam o quê? Ia se programar? Ia comprar roupa ou buscar E se eu ia ou não, ia perguntar primeiro a temperatura no muito frio. Rangel falou que a primeira coisa que ele ia fazer era perguntar a temperatura, porque ele não gosta de frio. A senhora também? 6 meses de frio. Mas valendo a pena você falar, pô, na sua área, 6 meses dá pra aguentar. Então ele ia se programar, ia, sei lá, se ele fosse bem alguma coisa, que eu não achei a palavra, ele ia procurar quais são os costumes daquele lugar, qual que é a cultura daquele lugar, como é que é a comida, se lá tem farinha. Sim ou não? Baiano da gema aí vai falar, não, vou levar minha farinha, vai que lá tem, mas é diferente, é ruim a farinha de lá, vou farinha. Colocar na mala de repente ali um azeite de dendê, como um bom baiano, levar de repente lá acarajé, ia comer acarajé até quarta-feira, porque saberia que a de lá ia ser diferente. Mais ou menos isso, gente. É mais ou menos isso. Por quê? Porque é uma cultura completamente diferente. E o mínimo que ele deveria fazer é se preparar para lá. Acredito que lá o pessoal coma muito churrasco, é isso? É isso, Raquel? Quem já foi para lá, gente? É isso? São os melhores lá. Tem mate também. Então, coisa que de repente um bom baiano, o churrasquinho é uma boa, mas a farinha é todo dia. O azeite de dendê sempre que puder, sempre que der, assim, de preferência toda sexta-feira, pelo menos nos restaurantes aí locais, toda sexta-feira é comida baiana, assim ou não? Ou já mudou? Eu não como, não gosto, sou uma baiana que tem os costumes bem diferentes, nem aguento. Então assim, a acarajé ia se preparar, ia colocar algumas coisas na mala, se pudesse, no intervalo ali dos 6 meses, ia querer vir aqui, ver a família, curtir uma prainha quente, curtir uma prainha, ver a família, e na volta levar mais coisas. Pela primeira vez ele não sabia totalmente como era o ambiente. Tô falando, tá dentro aí, gente, do padrão? Não sabia como era bem o ambiente, como ele estudou o local, no tempo que viveu lá. Agora ele vai voltar um pouco mais preparado, sim ou não? De repente a quantidade de farinha é maior, porque descobriu que lá tem uns baianos também que gostam de farinha, então quer apresentar para os gaúchos. É gaúcho lá em Rio Grande do Sul? É, gaúcho. Apresentar para os gaúchos lá o que é farinha de verdade. Pimenta. Pimenta. Porque lá de repente. trabalho, né? Você vai acabar aqui dentro do baiano lá. Quase isso. Mas eu tô falando uma coisa errada, gente, é assim ou não é? É. De repente tem aquele choque cultural, no sentido do quê? Como o Giovanni falou de manhã, o baiano é alguém que gosta de ser simpático, conversar, dar bom dia. É isso ou não é? Lá, cada um na sua, um pouco pior do que São Paulo. Um pouco frio, mais distante, junto. É mais ou menos assim, quem já foi pra lá e já vivenciou. Carla não tá aqui hoje, né, pra falar com propriedade pra mim, mas sabe que é mais ou menos desse jeito que funciona. E por que eu tô falando isso? Gente, entenda que Deus ele te tirou do império das trevas, ele te transportou para o reino da sua maravilhosa luz, amém? Amém? Só que existem coisas que você não vai poder levar na viagem, porque você vai sofrer, e muito. Por exemplo, se você vai viajar, ou nesse caso eu coloquei os dois, vocês vão viajar para lá para trabalhar no prazo de 6 meses, eles vão levar muita roupa de frio, coberta, vão se preparar para enfrentar o frio, porque sabe que lá é frio. Mesmo o calor de lá, para nós daqui, é frio.
Que aqui dá uns 20 graus, o baiano faz o quê? Coloca o casaco, ou melhor, o capote. Falei? A linguagem? Capote. Então coloca o capote, porque 20 graus, tá ventando, tá frio. Imagina agora 6, menos 3, menos 5. Matou o baiano. Não é? Nelma falou que ó, Giovanni ama. O sonho dele é um dia ver neve, gente. O meu, só pela televisão já tá tranquilo. Não faço nenhuma questão. Se aqui no Brasil faz menos 3, menos 5, não dá aquela neve mesmo dos Estados Unidos, imagina, velho, ver neve. Não faço questão. Então, por que eu tô falando isso? Existem coisas na sua cultura, queridos, que você vai precisar deixar para trás se você nasceu de novo. Se você fosse em casar, falar que nada, sou baiano, quero ver esse frio me derrubar. Sou barril. Vai, chinelão de havaiana lá, aquela bermuda, regatinha, um baiano praieiro. Vai dar certo lá? Se na sua mochila não tiver, na sua mala, não tiver casaco suficiente, cobertura suficiente, enfim, tudo que puder te esquentar suficiente, vai dar ruim. Os primeiros dias que você chegar lá, já vai ficar doente, já vai ligar pra manhã e pedir pra voltar. É assim? E por quê? Se você não tem coragem de ir pra um lugar extremamente frio, só de regatinha, bermuda e sandália havaiana e bonezinho de ladinho, porque no reino dos céus você quer entrar completamente despreparado, falar que nada, baiano é barril, não vai, não entra, não caminha. Aqui eu tenho olhado, eu não vou falar as qualidades, tá? Se você é um diaslavinense tão raiz assim, vai sair daqui me odiando mais um pouco hoje. Mas eu tenho observado algumas coisas nessa cidade especificamente, que as pessoas têm muita dificuldade de ficar em casa. Muita dificuldade de ficar em casa. É difícil encontrar um diaslavinense, ou melhor, alguém que está morando aqui nessa cidade já há um bom tempo, em casa. Vai arrumar alguma coisa para resolver na rua. Mesmo que não tenha. Às vezes assim, eu já vi gente que não tinha R$1 para comprar nada, mas foi na rua para resolver alguma coisa de não sei o quê. Foi para tirar um extrato do mercado, entrou na sopa. Foi tirar um extrato no banco para ver se aconteceu um milagre. Ver se o milagre aconteceu. Eu não sei, gente. Eu já vi os vizinhos, e não que eu tome parte da do vizinho, mas já vi assim quando eu estava saindo de casa. Eu não fico na porta de casa, não. Mas eu já vi o vizinho subindo e descendo na rua umas 300 vezes só no dia. Aí voltava com a sacolinha do mix. Aí na outra voltava com a sacolinha todo dia. Eu falei, por que não foi? Fez todo dia de vez, eu fiquei pensando comigo. Vou falar quem são, mas eu vou começar a prestar atenção. Assim, gente. Isso é normal? Não é normal. Não é normal. Quando a gente começa a estudar um pouco na questão de interseção, mapear um pouco a cidade, a gente começa a olhar a história da cidade e ver que tem muitas coisas que precisam ser abandonadas, muitas práticas precisam ser abandonadas, outras que precisam ser transformadas. E de repente você, como crente em Jesus, já há muitos anos, nunca se deu o trabalho de parar, analisar e falar, Espírito Santo, o que é teu e o que eu está enraizado numa cultura que não glorifica o seu nome. Porque de repente, gente, não que seja o caso de todo mundo, mas você já ouviu falar no demônio que as pessoas falam assim, tipo um andarilho? Já ouviu? Ah, não, andarilho é um carinha que só põe uma trouxa assim nas costas, fica todo sujo e anda de um estado a outro. Não só. E eu podia falar muitas coisas da cultura aqui da cidade. Se vocês olharem também um pouco, todas as coisas que são novas na cidade. Alguém vai abrir um comércio, alguma coisa nova. Há uma resistência na cidade de experimentar. As pessoas não querem experimentar. Demoram muito para querer entrar ali, experimentar de fato e falar, não, agora é algo bom.
tem uma resistência ao novo. Isso também não é normal. Não é normal. Vários comerciantes que vêm com coisas novas para a cidade é o que vai se melhorar a cidade. Nossa, seria da hora se tivesse uma delicatessen com mais opções aqui na cidade, do jeito que tem, sei lá, uma Perini. Faliu já ou tá indo? Digamos que é uma Perini. A Perini vem pra cá. É porque é um grupo grande, tá, gente? Então não tem nem como mais ou menos comparar. A cidade não vai abraçar porque tá acostumado com a delicatessen, com a padaria da esquina. Vai custar o povo falar assim, não, de fato, é algo bom e vamos abraçar. Então, se for um comerciante pequeno, tipo a irmã Raquel que abriu isso, trouxe a Perini pra cá, vai fechar as portas em poucos meses. Quem já reparou isso? Só houver? Jones também que rouba um monte de pessoas. Em poucos meses, vai fechar, vai falir. E se você nunca prestou atenção nas coisas que acontecem na cidade ou acontecem na sua vizinhança, não apenas só questão de droga, tráfico e tantas outras coisas, não, mas esses quesitos assim. Você começa a entender que de repente sobre esse lugar existe um espírito de miséria muito grande. Não é pobreza. Ah, não, falando não é tadinho dele. Passa necessidade, não, é de miséria, de mentalidade pequena. O Angel abriu aqui um açougue. O açougue tá bombando. Açougue já tem um bocado. Sei lá, fala uma coisa aí, gente. Me ajuda aí rapidão. Qualquer lugar, qualquer comércio que abriu diferente. Não, esfera não vale. É porque são exemplos que já foram dados. Foi de jogo. Ah, mas não é muito grande. Ah, já tá abrindo, rapaz. Assim, sabe? Uma loja de ferragem. Uma loja de ferragem. Vamos dizer que na cidade não tem. E ele conseguiu sustentar pelo menos aí nos primeiros 3 meses. Não faliu, logo de cara. Jonas do lado, vou abrir também uma loja de ferragem. E não basta, tipo, já abrir a mesma coisa. Ele tem que abrir no mesmo bairro, de preferência do lado daquela que já abriu. Gente, é sério, vocês nunca pararam pra pensar, isso não é normal. Sai aqui na cidade e vê a quantidade de ótica que tem. Quase que uma do lado da outra. Açaí é recente, mas também começou um do lado do outro. Os que foram pequenos, abriram, acho que não durou 3 meses, fechou também. Existe alguma coisa. Existe algo sobre a cidade. Vocês olharam a bandeira da cidade? O símbolo que é? Uma águia? Não, águia é urubu. Águia. Águia preta. Sabe? Ah, Elisama, você tá falando isso porque você não... Eu sou daqui, não nasci, mas moro já não sei quantos anos. Eu não falei pela minha idade. Eu moro tem quanto? Mas existem coisas, gente, que não dá pra passar pano e falar, ai, minha cidade é linda, maravilhosa e eu amo do jeito que tá. Não tá, porque quando o Espírito de Deus vier, como nós assistimos num dos domingos aí pra trás, o avivamento das Ilhas Fiji, nós sabemos que vai transformar e é tudo. Desde a nossa bandeira, desde essa mentalidade medíocre, da mentalidade de inveja. Quantas vezes você fala assim, você tem alguma coisa na cidade, ande que nem farrapo. Porque se você andar chique, arrumado, espera o que vão fazer. Falam olho grande, outros assaltam, outros, enfim. Isso não é normal, é uma cidade pequena. Se você sair por aqui, um pouco pelos estados aí do Brasilzão velho, meu Deus, você vai ver que tem cidades muito menores do que Dias d'Ávila e muito mais prósperas do que Dias d'Ávila. E por que isso? Ah, não, você está falando isso porque você não gosta da cidade. Não é isso, eu amo Dias d'Ávila, todo mundo está orando por ela já fazem anos, desde que eu sou pequenininho, ó. Eu subia com meu pai para o morro lá para orar pela cidade, eu, meu pai e um cachorro, não lembro o nome dele. Fora as outras vezes, algumas programações da igreja, as reuniões da igreja, e a gente subia para orar pela cidade, a gente declarava que Dias d'Ávila é do Senhor Jesus. Mas, sabendo disso, morando nesse ambiente, você não pode ser moldado pelo ambiente. A sua mentalidade não pode ser de inveja, o seu olhar não pode ser de inveja, a sua mentalidade não pode ser de mediocridade. Você precisa se portar de uma maneira inteligente. Começo do versículo. Você precisa ter visão, você precisa profetizar sobre o comércio da cidade.
para que esse espírito comece a cair por terra, mas não adianta apenas eu profetizar, eu declarar as palavras de Deus e o meu coração está cheio de rachaduras e conserto. O que adianta eu começar a orar e declarar a palavra do Senhor sobre a cidade, mas eu continuo sendo fofoqueiro, mentiroso, tantas outras coisas? Isso você precisa abandonar. Abandonar a mentira. Abandonar a falsidade. Gente, tem um público aqui na cidade. Não vou falar tão diretamente para não achar que eu nunca percebi. Que são pessoas completamente obscuras. E até mesmo dentro da igreja. Sabe aquela pessoa que é tão obscura que você não sabe, você não consegue saber que a pessoa está falando a verdade, se está falando mentira, se ela está sendo bonzinha, se está sendo mal. Você sabe, você olha para ela assim, você vê, tem muita coisa escondida ali. Que não quer colocar para fora, apenas coloca cera dia após dia. Cera. Não deixou o Espírito Santo entrar até hoje. Mas alguns frequentam a igreja. Gente, não é normal dentro da cultura, isso aí eu vou abrir, não vou falar apenas da cidade. Os homens serem tão promíscuos. Não é normal. Ah, não, isso é nosso mesmo, é do nosso povo. Não é. As músicas aqui, não apenas, ou isso não é só local, né? Não é só da região Nordeste. Mas, gente, existe um nível de promiscuidade no nosso estado. E principalmente na parte dos homens também. O desrespeito com as mulheres, a forma como veem e tratam as mulheres, isso não é normal. Não é normal. E são coisas que às vezes você só vê aqui dentro desse estado. E agora eu vou abrir mais, nem só de Gesar. Eu consegui ver que é a mesma coisa só quando eu fui para a África. Eu consegui ver que existem muitos homens aqui que desse nível, só quando eu fui para a África eu falei, cara, entendi. Porque historicamente, boa parte dos africanos foram despejados praticamente, aqui na Bahia. Sim ou não? Quem sabe aí da história? Não? E a forma então de compor a família, muitas vezes veio arrastando esse modelo africano. Rarizamente, a maioria não, só os que foram transformados por Jesus que não são assim. O modo de pensar também muitas vezes da mulher. E não basta nós estarmos aqui como igreja orando para que o Senhor transforme a cidade, para que o Senhor transforme o estado e nos portando da mesma maneira que nós carregamos no nosso tataravô, bisavô, vô, pai. Ah, porque eu vi eles fazendo assim, estou fazendo também. Ah, eu aprendi desse jeito, lembra da história do peixe? Sim, lembra? Não vou contar de novo não, gente. Quem não sabe, aí depois no final do culto procura o irmão e fala assim, irmão, qual que é a história do peixe? Que já é um motivo aí para você ter um pouco de comunhão. Essa história de ficar reproduzindo comportamentos do resto da vida precisa cair por terra. E como que eu sou transformado e começo a entrar na cultura do reino? Mateus 6,6. Vai pro secreto, lê a sua Bíblia. Porque você vai começar a entender que quanto mais intimidade com o Senhor, mais o seu coração cheio de rachadura e cheio de cera vai ser revelado a você. Amém. Mas se você não entra no secreto ou simplesmente aprendeu a chegar diante de Deus só apenas para levar uma lista de petição, você precisa aprender a ouvir o Senhor, você precisa ler Bíblia. E não apenas para decorar versículos soltos e recitar por aí, mas para viver tudo isso que tem sido falado. Glória a Deus. E dentro dessa cultura também existe a turminha da inferioridade. Se buscar também na história, quando os portugueses trouxeram para cá, os africanos trouxeram justamente no nível de escravidão, forçado. Se a gente vai lá no centro histórico, principalmente ali naquele negócio lá, é o mercado... Central. Não, mercado central e Belo Horizonte. Mercado Modelo.
Tem uma parte de baixo ali que falam que era onde prendiam, né? Os escravos lá. E aí, em determinado momento, entrava água, alguns até morriam lá dentro. Terrível, uma história muito triste. Mas que não pode definir você. Você não pode arrastar essas histórias dos seus antepassados pro resto da vida. Porque se Cristo nos libertou, verdadeiramente somos livres. Aleluia. Livres. Aleluia. Então esse pensamento de escravo, esse pensamento de inferioridade precisa ser abandonado. Precisa ser abandonado. E como que eu consigo então fazer isso? Alfred Adler, ele falou o seguinte: a melhor maneira de vencer a inferioridade é o serviço. Mas é tão difícil para uma mentalidade escrava servir, porque ele ainda se sente escravo, ele ainda se sente inferior. Então se torna tão difícil servir, porque os outros estão me usando. Vai me usar e vai me jogar fora de novo. Querido, em nome de Jesus, se for o Filho nos libertar, verdadeiramente sereis livres. A melhor maneira de você derrubar esse espírito de inferioridade, esse pensamento de escravo, é servir. Por quê? Cristo não veio para ser servido, ele veio para servir e dar sua vida em resgate de muitos. Amém. Filipenses, Paulo vai te escrever e falar assim: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, o qual, sendo Deus, ele não usurpou ser igual a Deus, mas se esvaziou, assumindo a forma de servo. Você quer se converter e se tornar o quê? Rei? Quer se tornar senhor? Que todo mundo, o mundo gire aos seus pés? Quer ser servido? Quando Jesus falou assim, ó, seguinte cambada, senta aí que eu vou lavar o pé de vocês. Pedro falou, Senhor, não lava meu pé não. Ele virou pra mim e falou, Pedro, se eu não lavar o seu pé, você não vai ter parte comigo. Então assim, se nós dizemos que somos discípulos de um Deus, de um Senhor, de um Cristo que é servo, mas nos portamos como senhores, como Deus, como majestade, como reis, nós não estamos servindo a Deus, estamos servindo a nós mesmos. E quem se agrada disso? O próprio diabo. Então estamos numa realidade de corações rachados, cheios de cera, estamos vivendo a mesma realidade dos fariseus, somos hipócritas. Tende em vós o mesmo sentimento que também houve em Cristo Jesus. Há um tempo atrás eu ouvi as pessoas falando, aqui na cidade também, quem não nasceu para servir não serve para viver. E de repente você se acha tão inferior à mentalidade escrava, acha que todo mundo vai te usar, vai te tratar como tapete, né? Você fez a obra por tanto tempo, não teve nenhuma recompensa. Tende em vós o mesmo sentimento que também houve em Cristo Jesus. Imagina Jesus lá na cruz batendo no peito e falando, e aí? Pai, cadê a minha recompensa? Lá no Getsemane, ele negociando com Deus, falou assim, beleza, eu até vou pra cruz. Mas primeiro, Senhor, me paga aí o Senhor me deve, porque esse povo fez eu sofrer demais. E eu vou sofrer mais um pouco. Vocês viram isso, gente? Não. Então assim, qual que é o Senhor que vocês estão servindo quando vocês entram para a igreja? Deveria ser o Senhor que se entregou por você. Então se a sua mentalidade continua sendo de escravo, continua sendo nessa cultura, até mesmo sai do estado, se alguém te olha torto, você fala lá, já está me ignorando porque eu sou preto, já está me desprezando porque eu sou baiano, só porque minha cabeça é um pouquinho chata. Gente, baiano tem cabeça chata, porque tem mais pra cima, mas eles não vão entender isso, essa história a gente fala depois. É o pessoal do Ceará, né, que tem a moranga, né? É ou não é? Sim ou não, gente? Baiano, baiano. Gente boa demais, gente. Povo incrível, amo baiano. E se o baiano soubesse a potência que ele pode ser na mão de Deus, ele se entregava mais. Se entregava mais. E às vezes acontece o quê? Justamente isso, a pessoa é super simpática, extrovertida, se converte. Faceiro. Se converteu a quem?
É sério, se converteu aqui. Existem coisas que Deus não quer tirar de você, Ele quer transformar, amém? Amém. Ele não quer aquela pessoa que sempre dá um jeitinho em tudo, consegue fácil, para que eu dou um jeito. É o brasileiro. Lembra do jeitinho brasileiro? Agora já abri mais. A gente vai dar um jeito, a gente resolve, vamos aqui, vamos fazer ali. Algumas vezes o jeitinho brasileiro acaba sendo tanto quanto errado. A gente estava falando essa semana aqui pra trás. Minha sogra chegou falando, chegou aqui uma quantidade de turistas, um monte de gente bem branquinha, falando inglês, olho claro, cabelo bem loiro. Chegou ali no shopping, acho que ela estava, não sei onde ela estava, não lembro. E aí na mesma hora eu me lembrei, eu falei, cara, o que vai ter de gente querendo enganar esses turistas não é brincadeira. Quantos já viram isso? A gente conseguiu ver isso no shopping. No shopping. O gringo chegou para comprar uma cerveja, estava na nossa frente. Na hora da mulher voltar o troco para ele, voltou o troco faltando tanto bom, porque ele pagou em dólar. E foi de propósito, porque ela deu uma risadinha pro colega do lado. Só que na hora ali a gente embargou meio no inglês e falou, não vai conseguir, a gente não vai conseguir comunicar com esse cara não. Meu inglês está ultrapassado. Giovanni também não sabia. Ficou assim, eu achei aquilo um absurdo tão grande. Sabe, em vez de ajudar, isso não só acontece só no Brasil, não. Tanto que a gente já viu vários filmes que tem o ser humano, velho. É só Jesus na causa. Em vários lugares, a gente já viu também nos filmes. Quem foi pro exterior aí já viu que lá também funciona mais ou menos assim. Alguém foi pro exterior aqui? Próximo culto, né? Daqui a de repente até ano que vem. Espero que quando eu fizer essa pergunta, vários levante a mão assim, valeu? Amém? Amém? Alguns lugares, né? Amém? Amém. Amém. Ano que vem, tá, galera? Combinado aí, vamos fechar assim. Eu vim aqui pregar e falando meio embolado, que eu tô falando mais inglês que português. Aí vocês vão perguntar quantos foram, vocês vão falar eu. Amém. Vários lugares. Elisama, isso é normal, isso é do ser humano. Isso é desde o Éden. Não, querido. Isso precisa ser abandonado. E aí entra outra coisa. Os sofrimentos aparecem quando o indivíduo não sabe se colocar na comunidade. Quando ele aprende, o complexo de inferioridade desaparece. Quando ele aprende a se colocar na comunidade. E qual que é o papel da igreja nisso tudo? Não basta apenas a gente pregar, gente, e ficar orando para que o Senhor transforme a nação. Ele conta com você, começando dentro de casa. Então nós queremos um avivamento, e queremos mesmo. Estamos orando por isso, já faz um tempinho. Mas o avivamento não é algo que vai acontecer assim do nada. Vai vir assim, tipo como, sei lá, um fogo e vai... Não! Pode começar com você lá no seu quarto. Você saindo do quarto falando assim, a partir de hoje eu resolvo. Indo lá perdoando seu pai. Não apenas perdoando, mas servir o seu pai. Honrar o seu pai. Obedecer o seu pai. Respeitar a sua mulher. Entender que de repente a partir de hoje o seu olhar vai ser só para ele e para mais ninguém. Em casa e fora de casa. Quando todo mundo está vendo ou quando ninguém está vendo. E o contrário, a recíproca também é verdadeira. A mulher também. Partir de um arrependimento, perdão, honra dentro de casa. Porque isso vai se espalhar, sabe? Lembra aquele um pouquinho de fermento, leva a toda a massa. Então fica fácil depois se estender pro vizinho, na rua, no bairro, na cidade. Começou o avivamento na sua casa. Mova-se, não apenas orar, querendo avivamento, mas eu já começo
tirando as rachaduras do meu coração, deixando o Senhor quebrar o vaso e fazer o vaso novo. É uma música antiga, muito bonita, que já cantamos tempo atrás. Fala assim: eu quero você. Quem sabe, canta comigo, vamos lá. Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro. Canta essa parte agora, vai. Quebra minha vida, me faça de novo. Deus, em determinado momento, chama o profeta e fala assim: desce lá na casa dele. Ele desceu meio assim, sem entender muita coisa que estava acontecendo. Começou a observar o oleiro, mexendo ali no barro, de repente ele quebra e faz de novo. E a pergunta do Senhor ao profeta foi: acaso eu posso fazer? Em você ou na casa de Israel? Como fez esse oleiro, está fazendo com esse vaso? E a pergunta para você é: por acaso o Senhor pode quebrar? Pode amassar você por completo e começar a tirar as pedras, as imperfeições que haviam em você? O salmista, quando ele escreve esse salmo, ele está falando: Senhor, olha, eu decidi cantar misericórdia e juízo. A ti, Senhor, eu cantarei. Portar-me-ei com inteligência no caminho reto. Quando virás a mim? Andarei em minha casa com o coração sincero. Deixa o Senhor te quebrar, igreja. Para de se esconder de processos, para de querer pular etapas, para de querer pular processos. Vai para dentro do seu quarto, ora o seu pai em secreto e deixa que o seu pai te quebre no quarto. Deixa que o seu pai te transforme ali no quarto. Quando abrir a porta do quarto, seja uma nova criatura, seja um vaso novo. Comece a honra, a obediência, o respeito e o serviço dentro de casa, querido. Dentro de casa. Para que depois se estenda. Ah, mas é tão difícil, você não conhece o meu marido, você não conhece meus filhos, você não conhece meus pais. Mas eu conheço o Cristo que morreu na cruz por você, para que você tivesse nova vida. E se isso não é suficiente, santo, o que será? Precisa Cristo vir de novo e morrer novamente por ti? Independente do que fizeram, você não sabe, na minha linhagem, já não fizeram com a minha família, mas eu conheço o Cristo que morreu com toda a sua família. Mas você não sabe tanto assim, profundidade, a história dos baianos, do nordestino. Ei, eu conheço o Cristo que morreu também pelo nordestino. Eu sigo, não é porque eu sou baiano, eu sigo porque eu amo o Senhor e quero agradá-lo. Algumas coisas precisam ser deixadas para trás, outras coisas precisam ser transformadas para que você ocupe lugares de governo. Se você quer ver a sua casa transformada, seja o primeiro a querer morrer por ela. O primeiro a ser o sacrifício santo e agradável a Deus. Seja o primeiro a morrer. Seja o primeiro a se entregar. Jacó entendeu, ele falou: nossa, vou morrer. Meu irmão está vindo furioso, já enganei demais, cansei de enganar e ser enganado. Deixou a família dele e foi para o Val de Jaboque. O significado desse nome, Peniel, precisa ser levado com você todos os dias da sua vida. Porque vi a Deus face a face e a minha vida foi salva. Jacó, quando ele saiu daquele encontro, ele não era mais o mesmo. Ele saiu, foi encontrar o irmão, agora mancando, levando no seu corpo a marca de Cristo, que tinha encontrado com Cristo, que tinha encontrado o Senhor.
você tem levado? Dia a dia. Quando você acorda mesmo, abre o seu zoião grande aí. Dá uma limpadinha na remela. Olha pro irmão que já está perto de você. Qual marca você revela? A marca do eu sei o que você fez ontem comigo. Pensa que eu esqueci, não. Ou a marca de alguém que encontrou o Senhor na madrugada e levantou e falou: irmão, me perdoa. Irmão, vai em paz. E não peques mais, né, velho? Mas se pecar de novo, tem perdão. E não é só porque eu digo que sou parecido com Cristo, não. É porque Ele me constrange. E quantas vezes também eu não erro e Ele me perdoa? Porque lá no final do salmo, da oração modelo, lá em Mateus 6, ele fala também: se você não perdoar, o que fala lá? Se não perdoar as ofensas, o vosso Pai também não perdoará a vossa. Não é isso? É isso aí. E de repente você está orando ao Senhor, perdoa os meus pecados, Ele está assim. Você perdoou do lado, você perdoou seu pai, perdoou sua família. Aí vai puxando assim a história, perdoou, de repente lá como eu falei nos portugueses. Não faz parte. Você acha que não, mas faz. O pessoal que já foi no seminário de intercessão e foi também no Ação Brasil, viu esse ato profético. Sabe, existem coisas que precisam ser deixadas para trás. Querido, você foi chamado para transformar. Porque você foi transformado. E se você não tem transformado nada, obviamente, porque você não foi transformado. Então, apenas pregar não transforma a nação, e sim o pregar e ocupar os espaços. Você se colocar de novo na posição, homens, de sacerdote da sua casa. Não apenas como sou eu que mando aqui e eu vou pagar a conta. Alguns acham que ser homem é isso, né? Só pagar o boleto, pagar a conta e sou melhor do que os demais que nem fazem isso. Não é? Tem muito mais para fazer, cara. Você tem que morrer para sua família. Tem que ser o primeiro a levar toda a sua família a Jesus. Não é só arrastar eles e levar para a igreja, não. Passar aqui na porta, mais um. Passar aqui na porta. Fala assim: ó, meu filho, vai para a igreja lá. Depois, vai no caminho bom. Não, o primeiro é estar aqui, o primeiro é orar pelos seus filhos, fazer os cultos em casa. Repreender as coisas ruins na cabeça dos meninos, dar um exemplo também de alguém temente ao Senhor. Todos os dias. Porque a melhor forma que você demonstra, homens, para o seu filho, que você os ama, é tratando de uma maneira muito excelente e melhor a mãe deles. Olha aí. Olha Deus falando para a igreja. E da mesma forma, mamãe, você demonstra que ama os seus filhos, como também você trata muito bem, com amor, com excelência, a sua casa e principalmente o seu negão, o seu marido. Parece que casaram com o baiano, o seu baiano. Parece que não. Sabe, mas nós queremos caminhar numa realidade sincera, uma realidade hipócrita e falar: Deus vai nos colocar em posição de governo, de domínio. Não vai. Porque a primeira posição de governo, de domínio é o serviço, e você não quer passar por isso. Porque você acha que você vai ser humilhado, vai ser escravo, não vai ser reconhecido. Mais uma vez, tende em vós o mesmo sentimento que também houve em Cristo Jesus. O qual, sendo Deus, não usurpou ser igual a Deus, mas se esvaziou. Há pouco tempo atrás eu falei: cara, a diferença que nós vamos fazer aqui no bairro, revelando Jesus, muitas vezes não é apenas orar pelo bairro, é servir o bairro. Isso foi falado até no seminário de, acho que liderança, de alguma coisa que a gente fez. A gente falou sobre isso. Imagina aqui, as pessoas que, aqui ó, essa quantidade de pessoas que está aqui hoje. Fala assim: o que a gente pode fazer para transformar e começar a transformar esse bairro? Aí de repente o Rangel começa a levantar e fala assim: o seguinte, eu vou dar cursos de serralheria. É isso que você é. De serralheria pro pessoal. Um curso básico, tal, mas que dá para ele já
tentar entrar no emprego e melhorar, pelo menos os jovens, essa galerinha que está crescendo aí, que não sabe fazer nada. E aí outro, Fabiana ali começa a rede social, fala algumas causas sociais que eu puder resolver, vou encaminhar, direcionar o pessoal. Imagina a diferença que a gente não ia fazer nesse bairro. Nem precisa ser o bairro, vamos começar pela rua. Aqui, vou pegar o professor José Deodato, essa? A Fernando Bus é assim, ó. Essa daqui a gente fala assim, ó, as casas da rua, a gente vai servir. O pessoal pode limpar, de fazer um jardim, fala assim, a gente vai fazer um jardim aqui. Em cada casa. Cara, olha o impacto, olha o avivamento já nessa cidade, ou melhor, nessa rua. Você não conhece, de repente a vizinhança, não estão te pagando nada, você não está cobrando serviço, mas você entendeu que você pode fazer a diferença como discípulo de Cristo. Glória a Deus. Mais do que passar e falar, posso fazer uma oração com você? Ei, tem alguma coisa aqui que eu posso consertar? Faz anos, cara, que eu falo sobre isso. Anos. É ou não é, meu povo aí? Já falei em DG, Rangel já viu também, eu falando várias vezes isso aqui. Galera da recuperação aí já falando sobre isso lá em cima também. Imagina a diferença, gente. Nenhuma igreja aqui na cidade começou a fazer isso. Como tem aqui a tendência de o pessoal não... nada cria, tudo copia, as igrejas da cidade começariam também a reproduzir isso. Vão começar também na rua da igreja, fazer aqui a faxina, vão começar a fazer um jardim, vão começar a fazer oficina de serraderia. Aí o outro fala, Lisama, eu não sei fazer muita coisa não, o Caetano chega e fala assim, Lisama, eu vou pintar as fachadas aqui, dali pra frente, fazer uma arte bonita, de repente um versículo. Gente, olha a transformação. Não é porque o prefeito Alberto Castro pediu, mas porque entendeu o seu lugar no reino. Entendeu o seu lugar no reino e falou, vamos agir como igreja. Vamos ocupar os territórios. Isso, gente, nos leva a uma autoridade sobre essa rua que vocês não fazem ideia. Uma autoridade espiritual nessa rua, nesse bairro, que vocês não fazem nem ideia. Anos de oração vão começar a ser respondidos por causa do serviço. Glória a Deus. Por quê? Igreja nenhuma fez isso. As igrejas só fazem eventos para conseguir alguma coisa. Ah, vou fazer um bazar porque a gente precisa reformar de novo o som. Ah, nós vamos fazer um almoço porque a gente precisa construir alguma coisa. Imagina se começar a servir sem pedir nada em troca a comunidade, a rua. Olha o impacto. Como seu líder fez, Jesus. Ele entregou a vida por você. E de repente você não entrega o seu talento para ninguém. Mas se quiser, que pague. Vou trabalhar de graça, que trabalho de graça é relógio. E tantas outras coisas que se falam por aí. Você quer caminhar com Jesus? O caminho é esse. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga. E de repente você não entendeu ainda o que é negar a si mesmo. Acha que botar uma Bíblia debaixo do braço, ou nem, né? Um celular no bolso e falar, tô indo ali pra igreja, é suficiente. Não é, querido. De repente você é um ótimo profissional, mas nunca serviu nem a sua casa. Continua estendendo a realidade daquele ditado: casa de ferreiro, espeto de pau. Um ótimo ferreiro, mas nunca enfiou um ferro na estrutura de casa. Ah, se quiser que meu pai me pague. Ou sei lá o quê. Até quando você vai estar cheio de cera? Queridos, se vocês soubessem o poder que tem nas mãos e quem é Jesus, você caminharia de uma forma diferente, não soberba, não altiva, mas humilde, estendendo a graça, a mesma graça que te alcançou. Sabe aquele pensamento assim, gente, isso também é muito comum. Muito comum. A pessoa se oferece, fala, não, Zana, demorou, vou fazer isso. Mas tem que ser do meu tempo, tem que ser do meu jeito, tem que ser o tempo. E até mesmo tem que ser mambembe. Se quiser um serviço melhor, que pague. Você não nasceu de novo. E eu não estou falando isso, gente, pra você começar a servir, fazer as coisas da igreja, não. Isso aí já era pra você ter despertado há anos. Mas amém.
Mas não é sobre isso hoje. A gente fala no outro dia. Quando tiver, né? Aqui vocês estão servindo. Nós aqui, como liderança, não queremos ser a igreja conhecida da cidade, a melhor, a mais pá. Mas nós queremos apenas revelar Jesus. Apenas revelar Jesus. Uma família que revela Jesus. Que torna Jesus famoso. Não, nosso nome não é... Ah, porque o povo de Peniel começou... Os discípulos de Jesus já tá legal. Deixa Jesus famoso. Vamos deixar Jesus famoso. Olha, Zé, é legal isso aí que você falou, mas isso é utópico, né? É utopia. Nenhum lugar vai fazer isso. Cara, pode fazer. Pode ser aqui. Mas eu vou fazer sozinho? Pode ser aqui. Por que não? Você tem Jesus. Quem tem Jesus tem tudo. Quem não tem, não tem nada. Porque de repente você está contando com o irmão da sua direita e esquerda, isso aí vai ser um atraso na sua vida. A Bíblia fala de Neemias. Quantos já ouviram falar de Neemias? Amém? Neemias ficou sabendo que os muros de Jerusalém estavam caindo, estavam destruídos. Ele falou, não, preciso ir lá. Ele não procurou o rei. Desculpa, ele era copeiro do rei. Desculpa, não. Ele era copeiro do rei, mas ele não procurou o rei. Meu coração está triste, eu preciso dar um tempo lá em Jerusalém para restaurar, né? Não, ele foi orar. Certo dia ele apareceu diante do rei, estava meio triste. Não com a vontade no serviço, mas ele estava triste na situação. E o rei perguntou, o que eu posso fazer por você? Ele falou, orou, Senhor, de novo. Você tem orado para justamente não se mover? Qual foi as duas palavras hoje de manhã? Quem lembra aí? As duas palavras, tal coisa ou tal coisa? Envolvido versus envolvido. Envolvido Versus envolvido. Compromisso envolvido. Então assim, você tem orado para não ser apenas um envolvido, um empolgado que vai largar a obra no meio do caminho, se ninguém te reconhecer, ele não está apenas vai falar muito bem. Porque de repente estou falando aqui que vai transformar a cidade, mas pensa, a gente tentando fazer algumas coisas aqui na rua, melhorando ali as calçadas, melhorando, né, a aparência ali da rua, servindo o pessoal da comunidade. E o pessoal começar a murmurar, a reclamar, falar que o serviço está mal feito. A prefeitura vir e começar a tirar foto do prefeito e falar, olha que coisa boa que eu estou fazendo. Você vai sentir de odiância ou vai continuar servindo? Com Neemias, quando ele começou lá a construir, reconstruir os muros, o que apareceu de gente falando que não ia dar certo, que ele era trouxa, que... Em outras palavras, tá, gente? Que ele era glu-glu. Ah, o glu-glu aí do... Não é assim esses comentários também? E nem outros, tantos outros. Teve um que chamava toda hora, mas, ô, Neemias, desce aqui pra gente começar. Ele fala, estou fazendo uma grande oração. E aquele povo não só construía, estava reconstruindo o muro, eles estavam construindo com a mão e com a espada na outra, prontos para lutar, prontos para a guerra. Você está pronto para a guerra? Para fazer a diferença na sua casa, na sua igreja, no seu bairro, por aí vai. Está pronto? Ou você vai ser apenas um crente consumista? Eu quero a minha bênção. Minha bênção já está bom. Eu quero apenas ir no culto e ouvir uma pregação boa. Se for aquela de confronto, gostei não. Tem que ser uma que fale que eu vou prosperar. Eu vou derrubar o gigante. Que eu vou ser abençoado e ter muito dinheiro. Ah, crente. Você não sabe de que espírito sois? Você não sabe quem é o seu Deus? Não sabe quem é o seu Pai? Quem é o seu Salvador? Porque se não sabe, está na hora de... Então a igreja precisa ocupar e transformar o sistema. A igreja foi chamada para cuidar dos órfãos e das viúvas, e não o Estado. Foi a igreja. Raizama, a igreja que se galpão aqui, todos os irmãos, não, igreja, você, igreja, amém? Amém. Você foi chamado para isso, então eu pergunto, você está trabalhando para quê?
Ajuntando apenas em celeiros. Aquele dinheiro que você tenta juntar, mas parece que escorrega mais do que quiabo. Vou ficar dando dinheiro para a igreja? Não, porque eles têm um propósito para isso. Servir, cuidar, órfãos das viúvas, acudir ao necessitado. A igreja que Jesus sonhou não é um hospital, como ouvimos aqui de manhã de novo. Mas eu vou mais, não apenas um exército, né? Um lugar para formar soldados. Mas eu vou além. Um lugar, ou melhor, um centro de destino. Um centro de destino. As pessoas vêm para cá, ou enfim, nós vamos até elas para liberar sobre elas destino. Se você não sabe, cada vez que o pregador está falando aqui, nós aqui, como liderança desse lugar, estamos falando, estamos liberando sobre você destino. A igreja precisa ser a resposta para a comunidade, para o bairro, para a cidade. E não o contrário. E não um lugar apenas para colocar. Vou falar essa parte. Deus não quer só salvar pessoas, mas sim transformar sistemas. Você está pronto para fazer parte disso ou não? Vai ser um que vai esperar ser transformado. Está pronto? Ou vai ficar esperando ser transformado? A palavra adoração no hebraico é a mesma para trabalho. Você é um adorador? Poxa, eles não achavam que a adoração era só cantar. Não é. Como igreja, precisamos entender que o nosso trabalho é adoração a Deus. Sabe o dom que você tem, o talento que você tem precisa ser para a glória de Deus. E não apenas para recurso financeiro. Não apenas para lucro. Como eu falei, se nós aqui, com as nossas habilidades, resolvêssemos servir a rua, vamos começar pequeno na rua. Olha o impacto que não ia ter na vizinhança. Mas às vezes nós pensamos em igreja cheia, não é? E fala, nossa igreja tem muita gente. Não é sobre ter uma igreja cheia de gente, e gente cheia de cera. Fariseus, hipócritas, que não servem nem em casa, nem em lugar nenhum. Porque a igreja, querido, é o reflexo do que você é em casa. Por mais que você tente colocar uma cera e vir pra cá bonitinho, mas está revelando o seu caráter. Principalmente se você está em comunhão, se você participa de todas as atividades, se você está aqui inserido, conversando com os irmãos, gastando tempo. O seu coração é revelado, não tem como esconder. Por isso que tem muita gente que foge da comunhão. Por isso que tem muita gente que não se envolve. Porque aparece a cera. Aparecem as rachaduras, aparece que o vaso não está lá, essas coisas. Como igreja, precisamos entender que o nosso trabalho é adoração a Deus. Não existe separação entre trabalho e o secular. Isso é uma mentalidade grega. E aí, proximidade gera influência. Quão próximo você está da sua família? Quão próximo você está dos seus vizinhos, da comunidade, enfim? Você está sendo influenciado ou um influenciador? Você tem revelado Jesus ou tem sido contaminado pelos prazeres desse mundo? Nós temos que apagar essa linha entre sagrado e secular e assim nos aproximaremos da sociedade. A igreja não foi chamada para estar num lugar seguro. Não são os lugares que nos fazem, somos nós que transformamos os ambientes. Não são os lugares que nos fazem. Estamos morando em Dias D'Ávila há X tempo, nascidos aqui. Você tem sido transformado pela realidade e a mentalidade de Dias D'Avilense ou você tem transformado? Tem feito a diferença. Inquietos, de repente, de um lado a outro, sem destino algum, como alguém perdido, de repente de porta em porta, de um lado a outro, com tantas coisas para se fazer e nada para se fazer, perdido no tempo. Como de repente. E aí eu te pergunto, você está aqui para ser transformado e transformar outros ou apenas esperando a transformação um dia cair dos céus? No céu.
A igreja não foi chamada para estar num lugar seguro. E mais uma vez, a igreja não é esse prédio, não é esse ajuntamento aqui de pessoas apenas, é você, santo. Você precisa revelar Jesus. E como que você revela Jesus? Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Mais uma vez, a melhor maneira de vencer a inferioridade é o serviço. Muda um pouquinho, a melhor maneira de vencer o pensamento escravo é servir. E lá Salmo 100 fala: celebrai com júbilo ao Senhor, todos os moradores da terra. Servir ao Senhor com alegria e apresentai-vos diante dele com um cântico. Lá em Colossenses, Paulo vai falar que tudo que você faz, você está fazendo para o Senhor. Já parou para pensar nisso? Isso cai por terra a ideia de querer o reconhecimento. Isso cai por terra a ideia de, poxa, se fulaninho falou mal de mim, então não faço mais. De repente imagina eu, uma pastora aqui varrendo. Aí chega Jorge e fala: você está varrendo errado, se for varrer assim nem varre, para. Sabe nem varrer, quantos anos aqui não sabe? O que eu preciso fazer? Aí eu vou ser grosseiro e falar para ele: meu irmão, eu falo para ele: irmão, então, você está incomodado, se retire, eu estou fazendo para o Senhor? Não. Como discípulo de Cristo, eu vou parar e falar: poxa, de fato, eu acho que eu não sei mesmo varrer, vou aprender. Irmão, você gostaria de me ensinar a varrer? Glória a Deus. Aí o irmão fala: não, se você quiser aprenda, sei lá outra grosseria que ele vai falar. Você vai aprender a varrer. Aí de repente procura a irmã Raquel, que varre muito bem, você fala: irmã Raquel, me ensina. Eu preciso varrer melhor. Porque o que eu estou fazendo é fazendo para o Senhor. Isso não é uma mentalidade escrava, isso é uma mentalidade de alguém que está parecendo, desejando se parecer com Cristo. Vai se especializar em varrer, vai procurar curso no YouTube, né? Tutorial no YouTube de como varrer bem. Essa geração de agora é hilária. Vai procurar. No outro dia tá lá varrendo melhor. Não é agora a motivação também entra nisso, começar a varrer e falar: cadê aquele irmão que falava quando varria? Vem agora, irmão, fala alguma coisa. Irmão, tá. Não é essa mentalidade que revela também o seu lado de ser. Você vai varrer com excelência, porque o Senhor está te vendo. Glória a Deus. Você está fazendo isso. Ah, o meu irmão que criticou. Dificilmente ele vai aparecer com elogio. Ou nunca, e não espere isso. Que a galera que fez elogios para o seu mestre, elogiou Jesus, Hosana ao que vem em nome do Senhor. Uau! Foi mesmo que dias depois estava gritando: crucificam, queremos Barrabás. Por quê? Você está querendo reconhecimento? Por que você está querendo aplauso? Por que você está querendo tapinha nas costas? O seu mestre ouviu elogios, nossa, ele cura, ele faz milagres, vamos multidão, vamos segui-lo. A mesma multidão que estava seguindo por causa do pão, a mesma multidão que estava falando: uau, achamos o Cristo. A Jesus está curando, falando mais alto. Foi a mesma que depois gritou: crucificam, queremos Barrabás. Barrabás só tinha causado mal àquelas pessoas. Eles escolheram Barrabás. Por que você quer reconhecimento para começar a fazer alguma coisa? Por que você quer que alguém te chame lá com, de repente, um carrinho de som na sua porta, balõezinhos explodindo, flores para você trabalhar para Jesus, para você servir o próximo? Tem de vós o mesmo sentimento que também houve em Cristo Jesus. Igreja, sabe quando você vai fazer diferença no mundo? Quando você começar a ter em você o mesmo sentimento que houve em Jesus. Sabe quando você vai ter alguma relevância como pessoa e como igreja? Quando houver em você o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Aí você vai ser interessante, relevante, vai fazer alguma diferença. Nem que seja para ser apedrejado e crucificado. Porque às vezes você acha assim: nossa, eu vou ter relevância, é o meu nome estampado no outdoor na cidade, não sei quantos mil seguidores e aplausos, me tornar famoso. Querido, se esse é o seu pensamento, você não se parece com o seu mestre. Você não está servindo o seu mestre, você está servindo a você mesmo. De repente o reconhecimento que você vai ter: vamos derrubar, ele precisa parar. O que ele está fazendo, ele precisa parar. Vai levantar pessoas e começar a falar: vamos derrubar, vamos boicotar, vamos atrasar o lado. Porque o que tenta atrasar o lado não é brincadeira. Ele não vai devolver. Gente, lê Bíblia. Leia a Bíblia. As coisas não acontecem só com você, já aconteceram desde lá de trás.
alecrim dourado que nasceu no... Ele vai estar assim, por que isso acontece comigo? Por que isso só me persegue? Por que só tenta me boicotar? Gente, esse exemplo que eu dei agora, já falei de Jesus, vamos lá para outro. O próprio Neemias. Por que ele estava com a pá, ou melhor, o negócio lá que ele estava construindo numa mão e a espada na outra? Por que será? Porque em qualquer momento os inimigos são o próprio povo dali. Podia falar, vamos levantar e vamos derrubar o muro de novo, vamos derrubar eles de novo. Então eles estavam prontos não apenas para construir, mas para guerrear. Falar, esse muro vocês não destroem. Não era para se proteger, era para proteger o que eles estavam fazendo, porque eles estavam fazendo para o Senhor. O que você fala, o que você faz, precisa proteger o que você está fazendo para o Senhor e não a você mesmo. Amém. Você precisa ter a sua mente transformada, amém? Em nome de Jesus. Para que seja relevante para o reino de Deus. O reconhecimento, a relevância e a importância que o Francisco teve foi tamanha que ele foi sequestrado, esquartejado e queimado. A relevância que o seu mestre teve foi tanta, a fama foi tão grande, que chegou a hora dele ser crucificado. Mas ele ressuscitou, ele não está morto. Amém. E nós também ressuscitaremos com ele naquele dia. Querido, o que você tem buscado? Aplausos, um incentivo, uma motivação, coaches, para ficar aqui. Isso! Você consegue! Você derruba paredes! E você, agora tá melhor, agora eu vou servir a Jesus. Se deu mal. Não vai rolar. Pelo menos aqui, não. O que você está buscando? O que vocês vieram buscar? Alisama, a minha libertação. Para quê? Alisama, eu vim buscar a minha salvação. Para quê? Só para ser salvo, só para ser liberto. De novo. Pensando em si mesmo apenas. Porque o Senhor me ministrou. Ok, você está ministrando quem? Porque o Senhor te ministrou. Não, mas é porque eu não recebo oportunidade. Para que o microfone? Você tem sua casa. Você tem os caras lá que você joga bola com eles. O pessoal da rua. Ontem uma conta baixa assim, para 3 ali. Foi basicamente, chegamos à conclusão de 80 e poucas pessoas, 160 que já deveriam estar aqui por causa do testemunho deles. Sendo influência nos lugares onde estão. 3. 80 e poucos a 60 e poucas, 160 pessoas aqui. Porque foram influenciados pela vida de Deus. O que você tem buscado? A cultura tem te moldado ou você tem buscado a cultura do reino e moldar a cultura onde você está? Mudar. Só orar não transforma. Isama, Deus é poderoso para fazer infinitamente mais. E é. Porque também levanta outras pessoas, mas... E você? E você? Vai ficar só vendo acontecer ou vai entrar? Isama, mas só eu fiquei. Não ficou. Tem muita gente fazendo muita diferença. De repente na cidade, eu acredito que aqui em Exama tem pessoas fiéis, justas, que clamam ao Senhor. E de repente nas suas limitações, tem feito a diferença nessa cidade. Mas a minha pergunta é, e você? E você? E para encerrar, nós não podemos mudar aquilo em que nós não nos aproximamos. Você quer a transformação da cidade, você quer a transformação da sua casa, a transformação do seu bairro, mas qual é o seu nível de proximidade? Com as pessoas, de relacionamento. Não, porque essa igreja é assim, assim, assim. Normalmente os que estão ocupados, sondando e olhando o que falta, o que não falta, o que tem, o que não tem, são os que menos, ou melhor, são os que não fazem nada para melhorar. Porque eu cheguei
cheguei e encontrei a cadeira suja. Quando foi que você chegou e lavou ela? Porque normalmente no dia de faxina você não vem. Ah, porque eu vi uma teia de aranha. Quando foi que você olhou e falou, nossa, eu consigo fazer um vasculhador imenso que a gente pode ali... Mas não, você fala, nossa, quanta teia de aranha. Pode olhar, irmãos, tem muita teia de aranha. Quantas janelas que você percebeu que estava suja, você se... Onde ficou a vir lavar? Você entende isso? E de repente na sua casa a mesma coisa, você está lá como olhando o defeito de todo mundo. Ninguém aqui é santo, ninguém aqui vai para o céu. Mas e você? Tem servido eles para que eles entendam o que é ser parecido com Jesus? Sejam constrangidos com a presença de Jesus através de você? Ou é mais um para falar da realidade? Mas comigo também ela que não presta. Ah, tudo ali é assim, assim, assim. Acabou de vir da igreja, estava orando para que Jesus transformasse a família, é o primeiro a chegar metendo os 2 pés na porta, a xingando o filho, chutando o cachorro e por aí vai. O mundo só tem voz onde a igreja se calou. Por que tem crescido assustadoramente violência, facção e sei lá o que mais na cidade? Porque a igreja se calou. Eu sou de um tempo, cara, que o povo respeitava igreja e respeitava crente. Hoje não é mais. Porque quanta igreja, quanto crente dando mau testemunho. Cheio de cera, hipócrita. De um tempo que fala assim, não, a gente vai roubar tudo, mas igreja a gente não toca. Se soubesse que era a pessoa daquela casa ali que estava me roubar é crente, ele fala, cara, não vou nem te roubar porque minha mãe também é crente, então vou sair fora. Hoje em dia assim não, porque a igreja se calou. Porque a igreja não tem mais autoridade. Porque a igreja não tem dado mais testemunho. Aí eu pergunto, até quando? Porque paramos de servir lá fora. Porque aí o mundo está terrível. Paramos até de ter filhos, né? Porque esse mundo está ficando terrível, então. E a igreja de amanhã vai ser o quê? Mas é porque esse mundo está difícil, né? De criar. O governo aí tá... Tantas desculpas você vai tentar arrumar, mas não convence. A sua casa precisa revelar Jesus. Aleluia. As pessoas precisam olhar para sua casa e falar, uau, Jesus está ali. Eu já falei isso também há um tempo atrás. Aquele filme Quarto de Guerra, quem já assistiu? Tem um momento que o pessoal vai lá comprar casa daquela senhora. E no dado momento, aquele homem entra no quarto. Não tem nada ali no quarto, é só um quarto. Normal. Não tinha nada falando assim, esse é o quarto que Jeová dorme. Não. Tava ali um quartinho normal. Na hora que ele entra, a corretora lá conversando com a mulher dele, ele sai de novo do quarto. Entra de novo. E a corretora pergunta, tipo, o que está acontecendo? Ele pergunta, quem morava aqui? Faz tempo que eu assisti esse filme, mas é algo mais ou menos assim. Ele fala, aqui dentro desse quarto tem algo diferente. E era o quarto que a mulher orava. Sabe, as pessoas quando passam na frente da sua casa falam, o que tem aqui? Arrepia? Tem alguma coisa aqui? Ou é diferente? Deus é mais. Tá pesado aqui, né? Vou embora. Quando passam aqui na frente da igreja, gente, nossa, o meu sonho é as pessoas começarem a passar por aqui, serem quebrantadas, transformadas, curadas. De repente a unção de Deus ser tão grande saindo desse lugar que as pessoas até caem aí fora, de joelhos, confessando Jesus como o único e suficiente Salvador. Mas sabe quando isso vai acontecer? Quando nós começarmos a ocupar os lugares. Servir. Servir ao Senhor, aos irmãos, aos vizinhos, servir a cidade. Qual é a nossa relevância? O que fazemos revela Cristo ou revela nós mesmos? Toda vez que você tentar levantar o seu nome, vai dar ruim. Pode postar. Porque não temos estrutura para isso, fomos criados para adorar a Deus. Porque o mesmo, ele aguenta.
Ele aguenta os aplausos e crucifica o queremos Barrabás. Por isso que ele nos dá força para aguentarmos todos os dias as decepções, as frustrações, as traições, as perseguições. Cristo em nós, a esperança da glória. Amém. E eu queria que você abrisse agora a sua Bíblia para a gente encerrar de vez mesmo. De verdade. Lá em 2 Coríntios 4. 2 Coríntios 4. Bora lá, 2 Coríntios 4, 7. Encontraram? Esse é o texto mais incrível da Bíblia para mim. Eu sou apaixonada por ele. Por demais, assim. Depois de Barnabé, é esse texto aqui que eu gosto demais. Fala assim: temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Para que a excelência do poder seja de quem? De Deus. E não de nós. Antes de eu continuar, o seu barro está como? Seu barro não. Mas o seu barro está como aí? Seu vaso está como? Rachado, com várias ceras. Finalmente, pelo que eu sei, um vaso rachado vai vazar o conteúdo. E não serve para nada. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados. Perplexos, mas não desanimados. Perseguidos, mas não desamparados. Abatidos, mas não destruídos. Trazendo sempre por toda a parte a mortificação do Senhor Jesus Cristo no corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também no nosso corpo. Para que a vida de Jesus também se manifeste no nosso corpo ou na nossa carne mortal. E assim nós que vivemos estamos sempre entregues à morte por amor de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também na nossa carne mortal. De maneira que em nós opera a morte, mas em vós a vida. E temos, portanto, o mesmo espírito de fé, como está escrito: cri, por isso falei. Nós cremos também, por isso também falamos, sabendo que o que ressuscitou o Senhor Jesus nos ressuscitará também por Jesus e nos apresentará convosco. Porque tudo isso é por amor de vós, para que a graça, multiplicada por meio de muitos, faça abundar a ação de graças para a glória de Deus. Amém. Faça abundar o serviço para a glória de Deus. Para a glória de Deus. As suas habilidades precisam ser para a glória de Deus. A sua profissão para a glória de Deus. O que você sabe precisa ser para a glória de Deus. O que você não sabe, você precisa aprender para a glória de Deus. E o que você já sabe, você precisa ser excelente para a glória de Deus. Por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória muito excelente. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem. Porque as que se veem são temporais e as que não se veem são eternas. Aleluia. Você tem pensado em eternidade? Você tem vivido pensando na eternidade? Ou você tem pensado só no hoje, no ontem e no amanhã? No seu passado tão dolorido, né? Que te fizeram, como te maltrataram, como você foi humilhado. No seu presente, todo mundo de repente te abandonou. E no seu futuro, de repente você não sabe como é que vai ser, então você se preocupa, né, para mudar agora. Pense eternidade. Valores eternos, princípios eternos, serviços que repercutirão na eternidade. Glória a Deus. Reconhecimento na eternidade. Aplausos na eternidade. Louvor na eternidade. Glória a Deus. Em que você vai olhar e falar: Senhor, Tu és digno de tudo. O que é que os anjos veem que os fazem se prostrar? O que é que os anjos veem? Tem uma música que eu gosto também dela que fala assim: sim, quero sentir as aflições por mim. Não preciso responder, oh não preciso mais temer. Aí fala assim, ó: quando eu te ver
Eu percebo algo diferente. Você precisa ver o Senhor. Amém. Você precisa contemplar o Senhor. Amém. Quando te contemplo, eu me torno cada vez mais semelhante a ti, Jesus. Glória a Deus. E entre o que a gente fala? Só quero ver você. Só quero ver você. Só quero ver você. Mesmo que isso implique morrer por quem você não gosta, supostamente. Mesmo que isso implique em morrer por quem te feriu, por quem te abandonou, por quem te rejeitou, por quem te maltratou. Quando eu te vejo, eu percebo algo diferente em mim. A luz de Deus ilumina as rachaduras que estão no meu interior. E aí eu canto de novo. Eu quero ser Senhor. Você precisa ser quebrado para que haja em você o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. O que é que os anjos veem que os fazem se prostrar? Os que fazem com que aqueles 24 anciões continuam lançando as suas coroas diante de Deus todas as vezes que o contemplam. E por que você tem buscado glória, honra, reconhecimento para si? Porque você tem tratado como ordinário a presença de Deus, como algo comum. Deveria ser extraordinário, deveria causar em você temor. Se olhar no espelho deveria causar temor, porque Ele te fez imagem e semelhança dEle. O que você tem feito com o seu corpo deveria te causar temor, arrependimento, porque você foi criado para ser imagem e semelhança dEle, para adorar ao Senhor, para revelar a glória de Deus Pai. Fica de pé, vamos orar. Você precisa pensar na eternidade. Não é só pensar se vai ser salvo ou não. Se vai para o inferno ou vai para o céu. Se vai ter comida amanhã ou não. Se vai ter dinheiro para pagar a conta ou não. Não. Você precisa pensar na eternidade. Já fazem anos que eu estou falando isso aqui. Você precisa tornar Jesus famoso. Se você quer transformar a cidade, seja relevante. Torne Jesus famoso. Sirva. 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 As suas habilidades precisam glorificar o Senhor. A sua vida precisa glorificar o Senhor. Você precisa buscar excelência em tudo que faz. E eu queria que você orasse pelo seu coração cheio de cera agora. E fala para Ele: Senhor, eu quero ser um vaso novo. Pode me quebrar, Jesus. Pode mandar os enviados de Satanás, os enviados do Senhor também, para me perseguir, para me quebrar, para matar o meu orgulho. Como vocês cantam também: Senhor, eu quero o meu orgulho. Deixa o Senhor te quebrar. De repente, sal, o dinheiro faltando na sua casa não está sendo suficiente para você entender que você precisa ser dependente de Deus e não das suas próprias forças.